Olá pessoal, e da nossa série Câncer de Mama vamos falar sobre isso. Hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a minha experiência com o tamoxifeno, que é uma medicação que eu vou ter que usar por 5 anos e que eu estava morrendo de medo. Então eu vou retomar um pouquinho dos vídeos anteriores e vou falar sobre o tamoxifeno. Então se você que também está vivendo essa experiência de câncer de mama ou conhece alguém que esteja vivendo na mesma situação, fica comigo até o final desse vídeo para a gente compartilhar essas experiências. E se você gosta desse tema, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações. A gente tem uma playlist onde eu conto para vocês desde o descobrimento do câncer de mama e toda a evolução, certo? Fica comigo que a gente vai conversar. Bem, pessoal, no último vídeo gravado dessa série Câncer de Mama, vamos falar sobre isso. Eu comentei com vocês que eu tinha terminado a radioterapia, que eu tinha ficado com algumas queimaduras, mas de modo geral eu estava bem. Comentei com vocês como que foi a minha primeira viagem em família após o descobrimento do câncer de mama e comentei sobre as minhas expectativas em relação à utilização do tamoxifeno, que inclusive eu tenho pego pelo convênio, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês no último vídeo, né? Então eu vou fazer um apanhado geral para a gente retomar o assunto. Eu acho importante compartilhar essas experiências, os medos, as ansiedades, o porquê a gente não pode sofrer por antecedência e dizer para você, mulher, que passa, né? Que quem comanda realmente a nossa vida é a nossa mente. Então a gente não pode deixar que a mente fique perturbada por conta de algumas coisas que a gente precisa passar. A gente tem que criar coragem, enxergar isso como um aprendizado e ter gratidão, no meu caso que foi um câncer in situ, ou seja, não teve metástase, como um agradecimento, porque poderia ter sido pior, né? E agradecer também pelo meu diagnóstico ter sido um diagnóstico precoce, né? Vamos dizer assim, porque foi num exame de rotina que a gente descobriu. Então, e deixar claro aí essa questão da importância do exame de rotina, tá? Em meados de julho de 22, fui fazer testes de rotina, porque eu já tinha alguns nódulos benignos na mama. Não ficaram legal as imagens da mamografia e posteriormente da ressonância magnética. Fui para o centro cirúrgico com mais urgência, né? Chegando no centro cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de retirada das mamas, uma adenomastectomia bilateral, contudo sobrou tecido mamário. Por quê? Porque a equipe de cirurgião que estava me acompanhando percebeu que não havia enraizamento, né? Não havia metástase. Gente, não tô falando na linguagem médica, tá? Tô falando na linguagem popular, na linguagem que eu entendo a situação. Então, houve a conservação do meu bico e do meu mamilo, né? Então, sobrou tecido mamário. Bom, esse material que foi retirado da minha mama, ele foi levado para biópsia, como tudo que é retirado da gente. E aí chegou o seu diagnóstico de um carcinoma ductal in situ. Não vou entrar em detalhes, porque nessa série eu comento passo a passo de tudo que foi acontecendo. Então, é só um resumão. E nessa cirurgia, mantivemos bico, mantivemos mamilo e a equipe de cirurgia plástica colocou em mim um expansor mamário que tem válvulas e que é temporário, enquanto eu fazia toda essa parte de tratamento, tá? Então, eu ainda estou com os expansores mamários, então isso não deixa a minha mama chapada, eu tenho algum volume e venho fazendo as expansões agora que está chegando próximo da reconstrução. Bom, fui para o oncologista me explicou tudo o que eu ia ter que fazer. Primeiro passo, eu fui para o preparo da radioterapia.
fiz um preparo para radioterapia, depois eu fiz 18 sessões de radioterapia e da radioterapia tive alta para oncologista novamente. Então a equipe da rádio me mandou de volta para oncologista, que me explicou que por conta desse resíduo de pele, né, desse resto de tecido que ficou da mama, eu poderia ter uma reincidência, né? E juntamente a isso, né, lógico, paralelo a isso, eu fui fazer um acompanhamento com o geneticista para verificar a questão genética, se eu tinha uma genética para câncer de mama ou se aquilo tudo tinha sido algo pontual, né? Então eu fiz um mapa genético que finalmente demorou, esses exames demoram mesmo, e que detectaram que eu não tenho genes para câncer. Então, a explicação que eu tive é: tudo que não se explica é acaso, né? Então isso já foi uma grande coisa para o meu prognóstico. Então a preocupação é não ter a reincidência advinda desse tecido mamário que ficou, né? Então, uso de tamoxifeno, 20 miligramas durante 5 anos, uma vez ao dia. Só que esse bichinho aqui, se você ler a bula dele, você não dorme, porque ele tem muitos efeitos colaterais, né? Mas não necessariamente você vai desenvolver todos, mas eu fiquei bastante perturbada e bastante assustada. Me questionei muito se eu deveria tomar ou não, conversei muito com o meu marido e, para dizer a verdade, pessoal, eu acho que eu fiquei com mais medo de usar o tamoxifeno do que encarar cirurgia, encarar radioterapia. Mas não sou uma pessoa medrosa, tá, gente? Mas eu fiquei bem receosa quando eu conversei com a oncologista, que ela teve que me falar todos os efeitos colaterais, e depois a minha formação, eu sou química industrial, então eu tenho um entendimento sobre algumas coisas de medicação, e quando eu li a bula eu fiquei apavorada, né? E aí, logicamente, a gente acaba entrando numa negação e também acaba achando que tudo vai acontecer com a gente. Então, eu me questionei muito se realmente eu ia tomar o tamoxifeno ou se eu ia correr o risco de uma reincidência, né? Mas, como tudo na vida é reflexão, a gente para pensar, conversa com uma pessoa, conversa com outra, eu me deparei e percebi que eu tive muita sorte, né, de estar na hora certa, com os médicos certos. E depois, quando eu fui para o Hospital Santa Paula, né, no Instituto de Oncologia, eu fui muito bem recebida. A equipe me tratou com todo respeito e carinho, então não era justo comigo e nem com essa equipe que eu desistisse, né? Então eu resolvi sim tomar o tamoxifeno, porque se eu não tomasse, eu ia perder todo esse apoio, né? E amanhã depois, se acontecesse uma reincidência, poderia não ser o mesmo tipo de câncer, um carcinoma in situ, ele poderia vir de uma maneira diferente. Então eu achei que não valeria a pena correr o risco. E morrendo de medo e pedindo a Deus para que os efeitos colaterais fossem os menores possíveis, comecei a tomar o tamoxifeno e estou tomando já há 60 dias. E graças a Deus, os sintomas que eu estou sentindo é a questão do climatério e menopausa mesmo, que a gente já sabia que ia acontecer. Por quê? Porque o meu câncer precisa de um bloqueador de hormônios, né? Do estrógeno e da progesterona. Então, é exatamente isso que o tamoxifeno faz. Então, em 60 dias de uso de tamoxifeno, quais são os sintomas que eu estou sentindo? Eu estou sentindo os famosos fogachos, né? Então, é aquele calor que começa lá da ponta do pé e vem subindo, são praticamente 10, 15 minutos de calor, mas é aquele calor que parece que você tá no fogo do inferno, não que eu já tenha ido para lá e nem quero ir, mas é esse calor que você acha que você vai queimar mesmo, realmente. E aí ele passa, né? Percebi um pouquinho de insônia em algumas noites, né? Então o meu sono começou a ficar mais fragmentado, né? E cansaço, né?
Quando eu falei para vocês lá na radioterapia, eu comecei a sentir muito cansaço. Então, esse cansaço eu de vez em quando ainda sinto. Sabe aquela sensação de você já acordar cansada, mesmo você tendo uma noite legal de sono? Muito cansaço. E geralmente, pessoal, os fogachos vêm de madrugada, tá? Não que eu não sinta os fogachos durante o dia, tenho, mas a maior incidência é à noite. Então, você dá aquela quebrada no sono, pá, e tal, tem aquele calorão que você joga coberta, abre janela, aquela coisa toda, embaixo aqui do pescoço fica molhado, depois aquele calorão passa e aí você acorda cansado, tá? E isso tudo é efeito colateral, mas dentre todos os efeitos colaterais, graças a Deus, fui abençoada novamente com os menores efeitos colaterais, tá? Estou fazendo praticamente 6 meses de fim de radioterapia, minha pele já voltou totalmente ao normal, tá? Então aquela retração de pele, aquelas queimaduras, aquelas cascas que eu relatei para vocês já se restabeleceram e já tô fazendo um planejamento cirúrgico com o cirurgião plástico. E aí, para que eu consiga fazer a cirurgia, o que o cirurgião tá fazendo? Eu tenho ido lá nas consultas e ele tem feito a expansão da mama, ou seja, o preparo da pele para que depois ele venha, tire o expansor e coloque a prótese de silicone. Como é que isso funciona, Alessandra? O expansor mamário, ele tem umas válvulas aqui na lateral, acho que eu já comentei também isso com vocês, né? Então, quando eu chego no consultório, o doutor vem com uma seringa com soro fisiológico, engata essa seringa na válvula e injeta soro fisiológico, né? E aí a mama vai ganhando contorno, vai ganhando volume. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui não é meu, tá? É o expansor mamário, mas que logo mais eu vou passar de novo pela reconstrução e vai sair o expansor temporário, né? O expansor mamário para receber a prótese de silicone. Então, pessoal, estou na expectativa para que isso aconteça, tá? Minha cirurgia está prevista entre o final do mês de abril e o começo do mês de maio. Espero que eu tenha condições psicológicas para falar com vocês do hospital sobre como vai ser essa cirurgia, para que vocês também, para que a gente possa compartilhar essas experiências, que algumas têm mais medo, outras não. No meu caso, eu estou na expectativa, porque eu acho que para mim vai ser 80% da resolução do problema, né? Eu vou conseguir ter uma vida um pouco melhor, né? Por quê? Porque as válvulas machucam, eu sinto muito incômodo, principalmente na hora de virar à noite, que incomoda a válvula, ou às vezes a alça do sutiã que pega, enfim. E aí, logicamente, a questão estética, que apesar dela ser uma questão secundária, ela acaba mexendo com a nossa autoestima, né? Então é isso, pessoal, 60 dias de tamoxifeno, tô bem longe ainda do fim do meu tratamento, mas estou feliz. Estou feliz porque os meus sintomas, né, os sintomas que eu estou sentindo foram os melhores. Beleza, pessoal? Espero que você que esteja passando por essa situação, por esse problema, também passe com uma mente com alta frequência, com uma mente positiva, porque, gente, na verdade, tudo passa e tudo tem que ser um aprendizado. Então não adianta a gente prostrar porque não vai resolver. Então vamos passar de cabeça erguida e vamos compartilhar essas informações para que mais mulheres tenham acesso à importância do diagnóstico precoce e não tenham medo do tratamento, porque a medicina está super avançada e está humanizada. Então, bora lá enfrentar o câncer de mama para ver se a gente consegue jogar esses índices aí lá para baixo. Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo e espero que no próximo vídeo já esteja de peitos novos com boas notícias para vocês. Até lá!